Nossas Bíblias, conforme indicado já, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, onde vamos então dar sequência à exposição desta carta. Eu quero fazer a leitura então a partir do verso 3 até o verso 11, e hoje nós vamos a partir do verso 5 expor aquilo que Deus tem para a igreja, para aquilo que Ele já registrou na sua palavra. Então diz-nos assim a palavra do nosso Deus, a partir do verso 3 de 2 Pedro, capítulo 1. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido Deus, estamos diante da Tua palavra, e uma vez mais carecemos do Teu favor. Precisamos compreendê-la, ó Deus. Precisamos, ó Deus, encorajamento também para pô-la em prática nas nossas vidas, e assim então precisamos do Senhor. Ilumina-nos, encoraja-nos e fortalece-nos pelo Teu Santo Espírito. Oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, queridos, domingo passado nós vimos nos versos 3 e 4 que o poder de Deus foi dado a todos aqueles que obtiveram fé na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. O poder de Deus foi dado a todos os cristãos. Somos cristãos? Temos convicção de que somos cristãos, de que recebemos a graça de Deus, de que fomos salvos. Temos esse entendimento, temos essa convicção. E vimos também que esse poder de Deus, ele nos torna, então, eficaz através do conhecimento que vamos tendo e que vamos adquirindo de Deus. Vamos percebendo, vamos vendo, vamos entendendo que Deus nos chamou para a sua glória e para sermos seus imitadores, para sermos como Ele. É isso que Pedro nos diz nos versos 3 e 4. Nós já temos tudo que é necessário. Deus já nos deu tudo que precisamos. Não só para compreendermos e já vivermos a vida eterna, sabemos que temos a vida eterna, que estamos garantidos no céu de Deus, como também Ele nos deu todas as ferramentas, tudo que é necessário, tudo que precisamos para vivermos aqui uma vida de piedade, uma vida aqui plena, uma vida aqui feliz, satisfeita, apesar de pecadores como somos, apesar da nossa humanidade, apesar do mundo que nos assedia, apesar do inimigo que está ao derredor, nós temos tudo, como cristãos, o que é necessário para vivermos uma vida plena. É o que Pedro afirma na sua palavra. Não depende de sentimentos, se eu sinto isso ou deixo de sentir. O fato é que está registrado, está dito aqui. Então, quando nós temos as promessas de Deus, e vimos isso também na semana passada, diante dos nossos olhos, e quando é que nós podemos ter as promessas de Deus diante dos nossos olhos? Quando nós lemos as Escrituras. Pois as promessas de Deus estão registradas nas Escrituras. Tudo aquilo que Deus nos promete, e Ele já tem cumprido, algumas coisas Ele ainda vai cumprir, mas as promessas deles estão aqui.
e podemos, portanto, tê-las diante dos nossos olhos. Quais são essas promessas? Não é mesmo? Então, quando nós temos essas promessas diante dos nossos olhos, duas coisas vão acontecer. Exatamente isso que acabamos de dizer há pouco. Temos o poder para resistir às tentações. Como não pecar? Como sermos desviados do pecado? É quando olhamos para as promessas de Deus, quando nos apropriamos delas, quando seguimos aquilo que lemos, aquilo que vemos na palavra de Deus, quando nos empenhamos em buscar as promessas de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, para as nossas próprias vidas, pois isto foi escrito para nós, para o nosso benefício, para não pecarmos, para vivermos glorificando o Senhor. Então nós temos poder para resistir às tentações quando nós olhamos e buscamos cumprir e ver e nos apropriar das promessas que Deus fez para nós. E ainda mais, nós somos impulsionados a andarmos pelos caminhos da justiça e do amor de Deus nesta terra. Para que Deus deu essas promessas para nós? Para essas duas coisas, pelo menos. Para nos desviar do pecado, da tentação, e para nos impulsionar a andar nos caminhos de Deus, nos caminhos de justiça, nos caminhos do amor de Deus, para sermos mais parecidos com Cristo, cada vez mais. Então, o que vimos semana passada é que o nosso objetivo de vida, ou o nosso objetivo é a vida eterna e a vida piedosa aqui. Nós não olhamos só para cá, nós não vivemos só aqui, nós não priorizamos essa vida aqui somente. Nós temos uma vida aqui e temos uma vida lá. Nós temos uma vida agora e temos uma vida depois. Mas todas elas, essas duas, sempre com Deus. Esse é o nosso objetivo. A fonte para nós nos tornarmos piedosos, para vivermos plenamente, é o poder de Deus. É o poder divino que Pedro registrou aqui nesse texto para nós no versículo 3. Ele nos deu todas as coisas para vivermos essa vida piedosa aqui e termos a certeza e garantia que temos o céu de Deus para nós. Essa é a fonte, é a força, é o poder de Deus que nos dá isso. Agora, o que ativa esse objetivo que nós temos? E o que une essa força ou esta fonte de poder? Conhecimento de Deus. Conhecer as suas promessas. Por isso temos a nossa parte. Deus fez tudo por nós. Deus nos deu tudo. Então nós não precisamos fazer mais nada? Não. Nós precisamos agora olhar para as promessas e caminhar por elas. Confiar nessas promessas, nesse poder de Deus. Caminhar e confiar nas ricas e infalíveis promessas de Deus. Se nós pudéssemos ilustrar de uma maneira muito simples isso, nós somos as lâmpadas. Essas lâmpadas que tem aqui, estamos vendo, estão clareando o ambiente. Nós somos assim, não é? Vós sois a luz do mundo. Cristo nos fala isso, não é? Precisamos iluminar o mundo. Nós somos as lâmpadas. Deus é aquele que gera eletricidade. De onde é que vem a eletricidade para acender essa lâmpada? Vamos perguntar para o nosso irmão Hudson, da Copel. As hidrelétricas aí, normalmente no Brasil, a maioria da energia que temos vem das hidrelétricas. O poder é gerado lá. Tem uma turbina, o poder é gerado lá. Mas como é que nós fazemos como é que é feito? Para que aquela energia que é gerada lá, aquele poder que tem lá, acenda essa lâmpada aqui. Precisamos dos cabos de transmissão, não é isso? Então é exatamente isso. Nós somos as lâmpadas, Deus gera essa energia. E os cabos que carregam esse poder são o quê? As promessas de Deus, a sua palavra, o conhecer a Deus. Nós vamos acender, nós seremos de fato lâmpadas. Se aquele poder de Deus que nos salvou, nos resgatou, estão de fato ligados na nossa mente e coração, na nossa vida, quando nós olhamos para as promessas, para o conhecimento de Deus, quando nós nos empenhamos, que de fato essa palavra de Deus tenha efeito nas nossas próprias vidas e na vida de outros, porque nós vamos iluminar. Seremos luz para aqueles que estão nas trevas. Vamos iluminar o caminho, eles não vão tropeçar. É por causa de nós. Então, isso vimos na semana passada. Hoje,
nós vamos a partir do verso 5. Então, os versos 5 a 7 nos diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que palavra poderosa, abençoada. Provavelmente o que Pedro está falando aqui, o mais importante que nós devemos notar aqui nessa palavra de Pedro é que ela se baseia nos versos 3 e 4. Os versos 3 e 4 são o fundamento daquilo que Pedro agora vai explicar. Ele estabelece também, uma vez mais, uma tese ali nos versos 3 e 4, e a partir daí ele vai explicar o que ele está querendo dizer com isso. O que ele está dizendo aqui não são um mandamento, mas nesses versos 3 e 4, mas uma descrição do que foi que Deus fez por nós. O poder de Deus nos leva a uma vida de piedade. É o que nos dá forças, é o que nos capacita. Por isso mesmo, ele começa no verso 5, por isso mesmo, devemos nos esforçar para sermos piedosos. Não é o que ele começa dizendo aqui? Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência. Diligência é esforço. Todo esforço. Queridos irmãos e irmãs, para sermos cristãos verdadeiros, para sermos piedosos, precisa esforço. E ele vai mostrar algumas coisas aqui que nós precisamos fazer. Não vamos perder aí a ideia. Visto que Deus nos deu poder para a vida eterna e para a vida de piedade aqui, esforcemo-nos para sermos piedosos. Em primeiro lugar. Isso é o coração da ética no Novo Testamento inteiro. Nós trabalhamos, queridos, pela virtude. Nós trabalhamos pela excelência na vida cristã. Por quê? Porque Deus já trabalhou em nós. Porque Deus já fez tudo o que precisava ser feito. Porque Deus já nos deu tudo. Porque Deus já trabalhou em nós. Já trabalhou e está trabalhando agora ainda por nós. Olha o que Paulo diz aos Filipenses no capítulo 2, verso 12b e no verso 13. Ele escreve assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei. É trabalhar. Nós sabemos muito bem o que significa essa palavra desenvolver, não é? As crianças precisam desenvolver. Como é que nós fazemos? O que elas precisam para desenvolver? Precisam de alimento. Precisam de ensino. Precisam de saúde. Precisam de acompanhamento. Precisam de cuidados. O que nós precisamos para desenvolver em qualquer área da vida? Pais, o que vocês precisam para desenvolver na criação dos seus filhos? Tem os pais agora que estão privilegiando o ensino dos filhos em casa, como acabamos de ver uma família que está nos visitando. Quanto trabalho, quanto empenho, quanta saúde, quantas virtudes para desenvolver. Quanto eles precisam desenvolver, eles precisam crescer para ensinar aos seus filhos. Não é mesmo? Na vida cristã é a mesma coisa. Queremos crescer? Queremos desenvolver? Desenvolvei a vossa salvação. Somos salvos, garantidos, estamos no céu de Deus. Mas não podemos ficar estagnados. Precisamos crescer. Precisamos avançar. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Aí ele vem, Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses, e continua. Mas ele diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Olha que grande bênção! Olha, vocês têm que desenvolver a salvação de vocês, mas eu ajudo vocês. Eu ponho o querer em vocês. Eu fortaleço vocês, eu faço vocês fazerem isso. Eu ainda ajudo vocês. Eu não largo vocês ao léu, eu não salvei vocês e garanti vocês na vida eterna, mas agora largo vocês. Deus não fez isso nem com o mundo que Ele criou.
Deus não criou o mundo e todas as coisas e deu uma cordinha, que nem dá em corda de relógio, né? E a hora que acabar a corda, acabou o mundo. Não. Deus criou todas as coisas e comanda todas as coisas. Ele colocou as suas leis, as chamadas aí, vamos dizer, leis da natureza, e tudo isso está debaixo do seu poder e do seu governo. E ele continua controlando o mundo, controlando o seu universo, controlando a sua criação, organizando todas as coisas. Ele é soberano, ele é livre, ele é o todo-poderoso, ele é justo, ele é amoroso. O nosso Deus, igual a ele, de fato não há. Mas ainda em Filipenses, agora no capítulo 3, no verso 12, diz assim, Paulo, então falando a respeito dessa questão de desenvolver a salvação, da sua perfeição, vamos dizer assim, ele diz assim, não que eu o tenha já recebido, ou tenha obtido a perfeição. Imaginamos um homem como Paulo dizer isso? Às vezes nós queremos dizer, não é? O contrário disso. Não preciso mais. Sou perfeito. Eu já li isto. Já entendi aquilo. Esse sermão de novo, essa mesma palavra, já sei. Paulo diz não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também já fui conquistado por Cristo Jesus. Parece estranho, não é? Por vezes. O filósofo Paulo escreveu essas coisas, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele prossegue para conquistar aquilo que ele já foi conquistado. Ué, pois ele já foi conquistado por Cristo. Ele já é de Cristo. Agora então eu quero usufruir disso. É o que ele está dizendo. Eu quero de fato ter isso. Eu quero aproveitar isso. Eu quero aproveitar esse presente. Nós falamos disso semana passada. Ganhamos um presente, nem sequer abrimos. Não usufruímos dele. Não damos bola para ele. Nós estamos falando do presente da vida eterna. O presente da salvação. O presente da vida plena, alegre, aqui. Nós já fomos conquistados. Cristo já nos tirou das trevas. Já não somos mais aqueles pecadores mortos nos nossos delitos e pecados. Ainda pecamos, infelizmente. Mas Ele já nos deu a saída. É isso que Paulo fala aqui. Eu prossigo para conquistar aquilo que eu já fui conquistado. Nós desenvolvemos, queridos, a nossa salvação. Nós buscamos a perfeição na vida cristã, porque o próprio Deus é quem nos impulsiona e capacita para isso. Deus vem em nosso favor, com poder, e disso nós podemos ter certeza. Pedro acabou de afirmar isso aqui. Todo poder divino já foi dado a vocês. Agora, nós precisamos ter confiança nesse poder, e nós precisamos nos esforçar para nós não vivermos indignamente diante do seu maravilhoso e gracioso amor. É por isso que nós temos momentos e tempos de confissão de pecados. Principalmente isso, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ver se nós na nossa vida estamos de fato buscando viver de acordo com Deus. Se estamos vivendo piedosamente, se estamos buscando viver fundamentados, baseados nas suas promessas, se estamos conhecendo e procurando conhecer a Deus, temos que olhar para nós. Não simplesmente confessar, Senhor, eu menti. Confesse, se arrependa, peça perdão, não faça mais. Não simplesmente que ofendi algum irmão com uma palavra, com um gesto, com um olhar. Ofendi o irmão ficou triste comigo. Peça perdão para o irmão, arrependa-se, peça perdão a Deus. Sim, tudo isso, mas não somente isso. Confessemos se estamos ou não na fé. Confessemos se estamos ou não nesse relacionamento maravilhoso, aberto, livre com Deus. Através da sua palavra, através do seu Espírito Santo. Através dos meios de graça que Ele nos dá, a oração, a leitura, o estudo da palavra, a pregação, a comunhão dos santos. Estou fazendo isso. Tenho aproveitado essa vida plena que Deus tem para me dar. Esse poder que Ele deu para mim. Tenho aproveitado. Tenho desfrutado. Tenho sido consolado, confortado.
Tenho andado com Deus? Tenho desenvolvido a minha salvação? É isso que é desenvolver a salvação. É o que nos dizem então esses versos 5 a 7, como é que nós devemos viver. Como cristãos, devemos viver assim. Então, Pedro diz aqui 8 coisas que nós devemos fazer. Como nós devemos viver? Pelo menos 8 coisas. Não é uma lista exaustiva, não acaba, não é um ponto final. E também não tem uma ordem, uma sequência. Mas ele diz algumas coisas aqui. Ele diz então, assim, que nós devemos fazer o máximo esforço, devemos ser diligentes. Ele começa dizendo assim, associai, por isso mesmo vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé. Pois a fé já é nos dada, no versículo 1 está lá. A fé nos é dada com abundância. Então nós devemos agregar ou associar a fé que já nos foi dada à virtude. É o que ele diz aqui. O que é virtude? Virtude significa uma vida moral ilibada. É como nós vivemos na nossa vida moralmente. É aquilo que sai da nossa boca. É aquilo que nós mostramos com os nossos atos. É aquilo que está também na nossa intenção, no nosso coração. Eu quero transgredir a lei? Então, se eu quero, eu tenho um problema. Eu preciso confessar isso. Preciso acabar com isso. A minha boca anda um pouco falando coisas que não deve. O que lemos hoje na hora da confissão? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que edifica. Nem por brincadeira nós devemos falar coisa que não deve ser dita. Nem palavras chulas e nem tanto aquela que não edifica o outro, que não busca promover o outro, que não busca alegrar o outro, cuidar do outro, consolar o outro, enfim. Somente aquelas palavras que edificam o outro. Se não vai edificar, não fale. Vamos associar essa palavra com aquilo que aprendemos na escola bíblica. Vamos exortar alguém que precisa ser disciplinado. Essa é uma palavra que edifica. Na hora certa, no momento certo. Alguém precisa ser disciplinado? Alguém precisa ser exortado? Eu vou fazer isso com amor. A liderança da igreja deve fazer isso com amor. Nós devemos fazer isso com amor com os nossos filhos, com os nossos familiares, com os nossos irmãos em Cristo. Não é? Devemos ter maturidade para ouvir uma repreensão. Uma exortação é difícil. É difícil nós ouvirmos. É difícil aceitarmos e não nos irarmos, não ficarmos enraivecidos, não explodirmos com aquele que vem nos cobrar, nos exortar, nos disciplinar. Não é? Mas a virtude, diz aqui, associe com a vossa fé a virtude, é viver uma vida moral ilibada. A Bíblia nos mostra como fazer. Irmãos, quando às vezes a gente não consegue enxergar, irmãos vêm e nos mostram. Não é? Então, essa é uma virtude que devemos associar à nossa fé. Devemos estar alertas com isso. Nossa vida moral está de acordo? Está de acordo com a palavra? Está de acordo com a ética cristã? Eu não sei o que é, então vamos pesquisar. Vamos buscar, vamos procurar saber. É uma vida moral ilibada, é uma vida de excelência. São as obras que confirmam a fé. Não é o que diz Tiago? Que adianta você me mostrar que tem fé, mas e as tuas obras? Então você está morto. Se você não tem obras que mostrem a sua fé, você está morto. A sua fé é morta, a sua fé não existe. Você ainda está nos seus pecados. Você não é um salvo. Você não é um cristão, é isso que Tiago está dizendo. Mas ele diz mais aqui. Pedro continua dizendo, associar com a vossa fé a virtude, com a virtude, o conhecimento. E nós já sabemos exatamente o que é isso. É o entendimento correto da palavra de Deus. É estudar e aplicar a palavra de Deus para si. Não precisamos mais muito falar sobre isso, não é? Precisamos ler, estudar e aplicar o que lemos. Mas, domínio próprio é o autocontrole. Nós precisamos aprender e exercitar o autocontrole. Nós precisamos nos conter. Nós precisamos nos segurar. Nós precisamos ter domínio próprio.
Normalmente Paulo associa esse domínio próprio ao atleta, a um atleta. Um atleta precisa ser moderado. Um atleta precisa ser disciplinado. Um atleta não pode comer qualquer coisa, e não pode comer de tudo, e não pode comer a qualquer hora. Não é assim? Ele precisa ser moderado. Ele precisa chegar diante de uma mesa farta e escolher o que come, a quantidade que come, o tanto que come. Ele não pode se deixar levar. Ele precisa se dominar. Nós não podemos chegar na frente de um computador e teclar e clicar em qualquer lugar. Nós precisamos nos conter. Estão entendendo o que eu estou falando? Domínio próprio. Precisamos nos dominar. Nós precisamos chegar na convivência de uns para com os outros, no trato, no relacionamento uns com os outros, e precisamos nos dominar. Nós não podemos falar qualquer coisa, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Precisamos ter domínio. Precisamos ter sabedoria. Precisamos nos conter, nos segurar. Precisamos ter palavras que edificam. Precisamos exortar com amor. Precisamos seguir a verdade em amor. Precisamos exercitar isso. Isso não acontece naturalmente. Só acontece espiritualmente. Precisamos então ter domínio próprio. O cristão deve controlar a carne. Devemos controlar as paixões, os desejos do nosso corpo, em vez de se deixar controlar por eles. Não podemos dar vazão aos nossos desejos. E nós os temos. Todos nós. Uns em maior grau, outros em menor grau. Mas todos temos. Precisamos controlar e não ser controlados por eles. Precisamos dominá-los e não sermos dominados por eles. Isso é exercício. Ninguém consegue correr, sair daqui agora, colocar um tênis e correr 100 metros rasos. Eu ia falar 10 segundos, porque menos que isso, só o Bolt, né? E alguns outros aí. Mas para nós corrermos aí 100 metros, né? Numa boa velocidade, ninguém consegue. Sem treinar, sem começar, sem fortalecer-se, não é? Precisa ser disciplinado, precisa ser moderado, precisa exercitar para que isso possa acontecer. Isso, então, trazendo para a nossa própria carne, paixões, o nosso eu, que ainda é pecador, precisa de controle, precisamos, então, treinar para isso, precisamos nos dominar. A virtude, então, queridos, que é guiada pelo conhecimento de Deus, faz dos nossos desejos escravos e não senhores da nossa vida. Precisamos escravizar os nossos desejos e não sermos escravos deles. Ele fala ainda de perseverança. Precisamos perseverar nisso. Precisamos ter firmeza nisso. É o que significa perseverança. Também significa paciência. Ou seja, perseverança para fazermos o que é certo. Perseverança aqui é aquela virtude espiritual que faz o cristão resistir à tentação, pois ele prefere morrer do que ceder à tentação. E dizemos mais, queridos, só o cristão sabe que está sendo tentado. Só o verdadeiro cristão percebe que está sendo tentado. O não cristão não sabe, não faz nem ideia. Ele associa o errado, muitas vezes, também não dá bola para isso, com as leis que estão aí. Não é? As leis de trânsito, a lei civil, enfim. Ele sabe que se ele roubar ele vai preso, passar o sinal vermelho pode ser multado, essas coisas. Mas nós cristãos sabemos, porque o Espírito Santo habita em nós, que conhecemos as Escrituras, sabemos quando estamos sendo tentados. Porque se somos cristãos, o Espírito Santo vai ligar a luzinha de alerta. Vai mostrar para nós, não põe o pé ali. Não avance. Piedade nós já vimos, ele continua dizendo aqui, na sequência no verso 6, não é? Com o conhecimento do domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade. A piedade nós já vimos semana passada. Significa o quê? Viver para Deus com reverência, lealdade e obediência.
Também essas coisas não acontecem do dia para a noite. Precisa ser exercitado. Sou reverente ao Senhor, respeito ao Senhor, respeito a sua palavra, respeito o seu culto, respeito os irmãos, respeito a igreja, irmãos, a igreja povo de Deus. Sou leal ao Senhor, sou obediente a Ele, isso é viver com piedade. Ele continua dizendo ainda, associa ainda à fé mais isso, afeição fraterna. Está falando agora da comunhão dos santos, da nossa vida em comunidade, do nosso relacionamento uns com os outros. Amor fraternal. Amizade. Gosto de estar com o outro. Sacrifício mútuo. Olha o que diz 1 Pedro 4,8, um pouquinho adiante aí. Aliás, um pouquinho para trás, né? 1 Pedro. 1 Pedro 4,8, olha aí na sua Bíblia. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Olha que palavra poderosa. Vamos associar essa palavra com o que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 13, de 1 Coríntios 13? O amor é paciente, não se ensoberbece. Lembram-se? O amor tudo suporta, tudo crê, o amor jamais acaba. Vamos associar com essa palavra de Pedro? O que ele quer dizer com isso? Que o amor cobre multidão de pecados. Significa, queridos, que o cristão deve, por amor, se possível, porque às vezes não é, mas, se possível, ignorar os pecados cometidos contra ele. O cristão deve estar sempre disposto a perdoar os insultos e as grosserias que fazem contra ele. Amor fraterno. O amor de 1 Coríntios 13. O amor de Cristo. Pois Cristo veio nos buscar, veio nos resgatar, não porque éramos seus amigos. Não é isso? Ele veio nos resgatar não porque nós éramos bonzinhos. Sabemos disso. Ele veio nos resgatar quando nós éramos rebeldes contra Ele. Ele veio nos resgatar quando nós éramos rebeldes contra Deus. Quando nós ofendemos a Deus. Quando nós viramos as costas para Deus. Quando nós amaldiçoamos e blasfemamos contra Deus. Foi nesse momento que Deus em Cristo veio nos buscar. Amor incondicional. Porque Deus amou de tal maneira, João não conseguiu encontrar uma palavra para definir o amor. Deus nos amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira que não dá para compreender, não dá para expressar, não dá para escrever, não dá para registrar. Esse tipo de amor, de Deus vir a favor, vir buscar um pecador desse nível. Um blasfemador, um rebelde. Dá para entender o amor de Deus? E é esse mesmo amor que Deus quer que nós nutramos uns para com os outros. Isso precisa de exercício. Isso não nasce assim. Deus já pôs o amor em nós. Precisamos desenvolver. Precisamos amar. Precisamos pagar o preço nesse sentido. Porque exercitar dói. Cansa. Não é? Mais uma vez o exemplo dos atletas. Não precisamos mais falar sobre isso. A lista, nós vemos aqui então de Pedro, começa com fé e termina com amor. A fé, a esperança e o amor. Já vimos isso? Porém o amor, ele permanece para sempre. A confiança, portanto, queridos, nas promessas de Deus é a maneira como nós nos ligamos ao poder de Deus. E o amor, até mesmo para com os nossos inimigos, a palavra nos ensina, é a meta para cada um de nós. Para sermos a luz do mundo. Para mostrarmos aos outros o caminho do reino. O caminho da graça. O caminho da salvação. Queridos, em primeiro lugar, nós não amamos os outros para sermos amados por eles. Nós amamos aos outros para que eles amem a Deus. Eu não deveria me importar se as pessoas me amam. Eu deveria me importar de amá-las
para conduzi-las a Deus, para que elas vejam a Deus, para que elas glorifiquem a Deus, se dobrem a Deus, reconheçam a Deus. Esse deve ser a minha principal motivação. Não ser amado por elas, mas amá-las, independente se serei amado ou não. Mais uma palavrinha que significa o amor. O amor das Escrituras, o amor de Deus, o amor de Cristo, ele é incondicional. Não impõe condição. Não espera retorno. Não é isso? Então nós devemos fazer, devemos exercitar. Devemos fazer isso. Por causa do amor, porque amamos a Deus, porque amamos o próximo, porque queremos vê-los juntos conosco, usufruindo também da mesma graça, da mesma alegria. Portanto, queridos, eu creio que o que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: os verdadeiros cristãos não param de buscar o crescimento na graça. Associe com a fé, a virtude, o conhecimento. Vão crescendo. Vão crescendo. E eles continuam, eles avançam, eles se aplicam com diligência, eles colocam todo o esforço para aumentar essas coisas, como nos diz o versículo 8, aqui de 2 Pedro. Olha lá o versículo 8. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, eu já tenho virtude, eu já tenho conhecimento. Não, aumentando. Tem? Aleluia, que bom. Aumente. Tem mais. E mais. E mais. Pedro nos chama então a uma santa insatisfação com as nossas realizações atuais. Queridos, nós não podemos estar satisfeitos com as nossas vidas. Nesse sentido. De que já temos. Se algum cristão está satisfeito com o lugar que chegou, então ele está decrescendo. Ele está definhando. Pedro ensina que nós devemos ir em frente, crescer nas virtudes cristãs, avançar mais e mais, melhorar cada vez mais. Queridos, como nós fomos agraciados com a fé, o permanecer na fé significa se dedicar diligentemente a avançar e a crescer nas virtudes cristãs, na excelência moral. Mas Pedro não diz para nós ficarmos satisfeitos com isso, pois devemos continuar crescendo no conhecimento da vontade de Deus. Temos crescido nisso. Você conhece mais a Deus hoje do que conhecia quando foi convertido? Ou não? Nem sabe. Que ótimo então se você tem crescido, mas não fiquemos alegres com isso. Não paremos por aí. Pedro vai adiante e diz: cresça ainda mais, desenvolva a sua salvação, exercite o domínio próprio, especialmente sobre os desejos carnais. Devemos cultivar a perseverança, devemos ter toda forma de paciência e serenidade. Com a perseverança, as demais virtudes associadas vão florescer ainda mais a nossa devoção a Deus. Queremos saber então, mais um teste, se essas virtudes todas, se conhecimento, domínio, enfim, se essas coisas estão presentes em nós, queremos saber se estão ou não? Somos mais devotos a Deus? Temos orado mais? Temos querido estar mais junto com o povo de Deus? Temos desejado mais e mais ler a sua palavra? São testes que podemos fazer se de fato temos crescido. Mais e mais orar a Deus. Como também nós devemos nos esforçar ainda para despertar ainda mais a nós, ou que seja despertado em nós ainda mais a benignidade, a bondade, a fraternidade, a afeição para com os outros, o amor para com os demais irmãos, que são crentes em Cristo como nós. Então, os crentes que não procuram crescer, avançar, eles nunca ficam no mesmo lugar. Os cristãos que desobedecem os versos 5 a 7 e não se esforçam para frutificar na fé, na verdade estão regredindo, como eu disse, e se transformam num grande perigo, porque se tornam grandes alvos das tentações. A queda está cada vez mais perto. A vida cristã é uma vida de esforço. Desenvolvei a vossa salvação. É uma vida de confirmação constante da vossa vocação e eleição.
ou da nossa vocação e eleição. Essa vocação e eleição que nós graciosamente recebemos. A evidência de que fomos eleitos, de que somos vocacionados, é quando nos esforçamos para termos essas virtudes todas que acabamos de ver listadas aqui por Pedro. E no versículo 8 ele torna explícito isso. Diz que essas coisas existindo, em vós e em vós aumentando, fazem com que vocês não sejam inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Se essas coisas não sobram em nós, elas impedem que nós sejamos frutíferos. Elas mostram, ou elas nos deixam inativos no conhecimento de Cristo. Irmãos e irmãs, muitos começam a vida cristã muito bem. Muitos começam e têm o desejo de crescer na vida cristã. Muitos, quando são convertidos, oram mais, leem mais a Bíblia, estudam mais, buscam mais comunhão com os irmãos. No começo da vida cristã, muitos fazem assim. Mas com o decorrer do tempo, vão se tornando indiferentes, insensíveis, descuidados. Não usam, param de usar os meios de graça. Estão com o pé no abismo. Caem na destruição. 2 Pedro aí, um pouquinho adiante, no verso 20 do capítulo 2, Pedro diz assim, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, conheceram a Cristo, vieram a Cristo, sabem o que eram e estavam nas contaminações, estavam nos seus delitos, estavam nos seus pecados, se deleitavam lá, mas escaparam de lá, Deus os tirou de lá. Agora, depois disso, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Queridos, se o conhecimento das gloriosas promessas de Deus não nos estimular a lutar contra o pecado, contra a maré, nós seremos estéreis, infrutíferos e seremos arrastados para a nossa destruição. Olha o versículo 9. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Esqueceu que era um pecador. Esqueceu que foi livre, liberto, que foi purificado. No versículo 9, então, Pedro descreve o que aconteceu com uma pessoa que não está mais avançando nas virtudes de Cristo. O problema de quem não luta para ter todos os frutos da fé é que ela está agora cega. Quando ela olha para o futuro, tem apenas névoa, neblina. E as promessas de Deus são engolidas. Desaparecem, não enxerga mais. Miopia. Não enxerga mais nada. Quando olha para o passado, esqueceu-se do perdão, que antes o deixou tão vivo, tão empolgado, tão animado. Quase que esquece de tudo isso. Quando ora, é vazio na oração. Não sente nada. Aquela história, né? Ora, parece que a oração não passa do teto. Aquela figura que muitos usam. Aquele ritual do batismo, da profissão de fé, aquilo não faz mais sentido. Deixou para lá, esqueceu, voltou-se para o que era antes. Olha o versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência. Mais uma vez, Pedro usa essa palavra, diligência, com esforço. Se esforce por isso. Com diligência, ele diz aqui, não é? Com diligência cada vez maior, cada vez mais esforço. Confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. João já havia dito isso, que nós podemos não pecar. Pedro está dizendo isso aqui novamente. Se você fizer isso, você não vai tropeçar. Nós queremos não pecar?
façamos isso. Ouçamos a palavra. Cumpramos. Sejamos mais zelosos em confirmar o nosso chamado e eleição. Quando Pedro diz para sermos diligentes em confirmarmos aí o nosso chamado e a nossa eleição, vocação quer dizer chamado, ele diz que a nossa falta de diligência nessas graças cristãs pode ser um sinal de que nunca fomos chamados e não estamos entre os eleitos. Não é sério isso? Irmãos e irmãs, o que Pedro está dizendo é exatamente isso. Se eu não procuro associar com a minha fé a virtude, o domínio próprio, o conhecimento de Deus, enfim, o amor fraterno, essas coisas todas que ele coloca aqui, já dissemos que não é uma lista exaustiva, nós precisamos desconfiar se é que de fato somos cristãos, se fomos chamados, se somos eleitos, se somos de Deus. Precisamos avaliar. Precisamos ver se de fato estamos na fé. Mas, no entanto, queridos, nós somos ensinados sobre esse assunto da eleição. E, por favor, prestemos muita atenção nesse verso. A ideia, queridos, é que o mundo inteiro está sob o justo julgamento de Deus por causa do pecado. Mas por causa da sua grande misericórdia, Deus ordenou que um povo fosse salvo pela graça. Estes são os seus eleitos, seus escolhidos, a quem ele predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Portanto, para sermos parecidos com Cristo. E Paulo explica isso em Romanos 8,30. E nós vimos hoje isso também na escola bíblica. Que aqueles eleitos a quem ele predestinou à semelhança de Cristo, também ele chamou. E a quem ele chamou, ele também justificou. E a quem ele justificou, ele também glorificou. É uma obra completa. Deus predestina lá no passado. Elege desde antes da fundação do mundo. E depois, no tempo certo, ele chama. Como é que ele chama? Pela pregação do Evangelho. Todo mundo que está aqui só pode estar aqui verdadeiramente e é um cristão porque ouviu o Evangelho Salvador do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus regenerou você, abriu os seus ouvidos, tirou as escamas dos seus olhos. Você pôde compreender que você era um pecador desgraçado, morto nos delitos e pecados. E Deus, por sua graça, trouxe você para Ele mesmo. Você ouviu isso. A muitos é pregado isto, mas poucos ouvem. Só vão ouvir aqueles que Deus deu capacidade para ouvir. Então, por um lado, devemos nos sentir agraciados, privilegiados, porque Deus nos deu ouvido para crer. E como nós não sabemos para quem Deus vai dar ouvido para crer, nós pregamos para todo mundo. Mas que Deus elegeu e predestinou, Ele fez isso. Fez porque Ele quis, porque Ele é livre. Ele faz o que quer, é soberano, Ele é o dono de todas as coisas. Ele faz o que quer, quando quer, como quer. Ele chama, Ele justifica, Ele glorifica. E nenhuma dessas ovelhas, nenhum de nós, nenhum daqueles eleitos vai ser perdido. Estaremos todos eternamente seguros. Mas, do nosso lado, esse é o lado de Deus, do nosso lado, a questão mais importante da vida é: eu estou entre os eleitos, que Deus predestina, para ser como Cristo, e depois chama, justifica e glorifica para sempre? Eu sou um deles. Tenho essa convicção. Se estamos, Deus quer que nós saibamos que nós estamos, e de que somos seus eleitos. Você sabe se é um eleito? Esse texto está mostrando para nós. Está dizendo para nós quem são os eleitos. Ele quer que nós tenhamos essa garantia alegre. Pois é dessa garantia que flui um tremendo poder para nós pregarmos, proclamarmos. Pois se Deus pode me salvar, pode salvar a outros. Se Deus me salvou, pode salvar a outro. Por isso eu prego. Por isso eu oro por salvação. Por isso eu oro para evangelizar. Por isso eu evangelizo. Por isso eu entrego um folheto. Por isso eu falo do amor de Deus. Porque Deus pode transformar a vida de quem Ele quiser. Deus pode. Estamos terminando. Portanto, queridos, Pedro diz: confirme a sua eleição. Certifique-se disso. Como? Como? Permanecendo na sua fé, crescendo na virtude, no conhecimento, no autocontrole, na paciência, na piedade, no afeto, no amor. Confirmamos a nossa vocação. Confirmamos a nossa eleição.
Em 1 João 3,14, ele escreve assim: sabemos que passamos da morte para a vida, sabemos que somos eleitos, que somos salvos, porque amamos aos irmãos. Se não amamos, não precisamos procurar outra resposta. Amamos os irmãos. A confirmação da nossa eleição é o nosso progresso na santificação. Deus predestinou todos os eleitos a serem conforme a imagem de Cristo. Ele nos elegeu para sermos como Cristo, parecidos com Cristo, termos a mente de Cristo, o amor de Cristo, a misericórdia de Cristo, a justiça de Cristo, a andar como Cristo, falar como Cristo, viver como Cristo. É para isso que nós existimos. É por isso que Ele colocou-nos nessa cidade, neste bairro, naquele trabalho, naquela família. Ter esse amigo ou outro é para sermos como Cristo. Não é para vivermos as nossas próprias vidas, porque não temos mais vida. Nossa vida é de Deus. Nossa vida pertence a Deus. Nós somos eleitos para Ele, para sermos dele. Portanto, a evidência que nos dá paz quanto à nossa eleição é vivermos à semelhança de Cristo. Os versos 10 e 11 para encerrarmos. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa eleição, e vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pedro claramente não está pregando aqui boas obras, ou salvação pelas boas obras, ou a entrada no reino de Deus, no céu, pelas boas obras, por conta de tudo que ele já falou antes, não é mesmo? Agora ele diz que nós precisamos fazer essas coisas, porque isso vai mostrar que de fato estamos no céu de Deus. Virtude, conhecimento, autocontrole, paciência, piedade, afeto, amor, enfim, esses não são os salários que pagamos para entrar no reino, mas são as evidências necessárias que nossa confiança na promessa de Deus é genuína. E dessa forma, elas são a confirmação do nosso chamado e da nossa eleição. Aplicando então, nesses pontos todos, dos versos 5 ao 11, é que nós devemos confirmar então sinceramente o nosso chamado e eleição, envidando todos os esforços para avançarmos nas qualidades de Cristo. Estamos envidando todos os esforços para alcançarmos excelência moral? Estamos fazendo tudo o que é necessário? Estamos nos esforçando sobremaneira? Estamos nos esforçando ao máximo para aumentarmos o nosso conhecimento do caráter de Deus e da sua vontade? Estamos fazendo todos os esforços para fortalecermos o nosso poder de autocontrole? Estamos aumentando a nossa capacidade de perseverar? Estamos nos esforçando para cultivarmos a piedade e desenvolvermos um coração para Deus? Estamos colocando todas as nossas forças para que a nossa afeição e amor pelos irmãos aumente significativamente? Por fim, nós estamos nos esforçando para que seja despertado o nosso amor pela pessoa que mais detestamos? Se essas coisas estão em nós e estão aumentando, nós nunca, jamais seremos infrutíferos. Nós nunca tropeçaremos e nós entraremos no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas se essas coisas não nos preocupam, então nós temos que ficar alertas. Portanto, queridos, nesse texto, Paulo, ou melhor, Pedro, nos adverte contra sermos preguiçosos na nossa fé e nos afastarmos de Jesus. Essa palavra de Pedro nos encoraja a combater a boa luta da fé, a nos apegarmos à vida eterna, a deixarmos de lado todo o peso do pecado que se apega de tão perto ou que nos assedia, a corrermos com perseverança a corrida da fé que está diante de nós, a prosseguirmos em direção ao alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. É o prêmio que já está preparado para nós. Cristo foi nos preparar lugar, não foi isso que ele disse? Por isso, queridos, irmãos e irmãs, amados do Senhor, avancemos, cresçamos na virtude, no conhecimento, nessas coisas todas que já lemos, já falamos e repetimos. E dessa maneira nós vamos tranquilizar o nosso coração. Estaremos com a nossa confiança firme de que nós realmente somos chamados a participar
da glória de Deus, das virtudes de Cristo, de vivermos com Cristo aqui, com Deus aqui e no céu de Deus por toda a eternidade. Em nome de Jesus, que Ele nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé.